Olá pessoal, bom dia. Estamos ao vivo agora com a professora Thaís Klein, a quem eu quero agradecer muitíssimo pela presença aqui no canal e pela leitura, né, do texto que a gente vai discutir. Vou falar do texto já já. A professora Thaís, para quem não conhece ainda, ela é membro do NEPEC. Depois você fala um pouquinho do NEPEC, Thaís, para a gente. E também do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi, né, minha colega lá no grupo, e professora da Universidade Federal Fluminense, ali do Polo de Rio das Ostras. A Thaís vai comentar esse texto que eu escrevi num livro que eu lancei agora no Kindle, Teoria da Sedução Generalizada e Arte, o segundo capítulo desse livro, chamado, vou mostrar aqui no Kindle, Trauma e Sublimação em Ferenczi e Laplanche, uma breve leitura de Herta Müller. Então, para quem não comprou o livro ainda, super baratinho, R$2 no Kindle, vai lá e compra. Thaís, muitíssimo obrigado. E aí eu pensei nisso, assim, de você falar um pouquinho do que você achou do texto, a gente conversar um pouco. E né, você que está lendo também o Ferenczi há bastante tempo, enfim, fica à vontade. Muito obrigado pela presença. Bom, obrigada, Fábio, pelo convite. Obrigada quem está, né, agora ao vivo, 8 horas da manhã, numa segunda-feira, acompanhando a gente, mas quem vai escutar depois também, enfim, agradecer a todo mundo que está ouvindo essa conversa. Bom, quanto você falou para falar do NEPEC, né? Quanto ao NEPEC, é um grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos em Psicanálise Clínica da Contemporaneidade da UFRJ, do qual eu faço parte há muitos anos, coordenado pela Tereza Pinheiro, pelo Júlio Vertz e pela Regina Herzog, só para dizer o que significa essa sigla, né? Mas bem, então você quer que a gente já comece comentando o artigo? Certo? Sim, eu posso falar um pouquinho, né, do livro e aí a gente começa, pode ser? Beleza. Então, eu lancei o livro né, esse mês, escrevi o livro, deixa eu ver se eu consigo ligar a capa aqui, com um querido aluno do mestrado, Pedro Teixeira, que fez o mestrado aqui na Federal. O Pedro escreveu a dissertação dele sobre a sublimação, né? O primeiro capítulo do livro é do Pedro. Eu acho que é uma introdução excelente assim, sobre essa ideia de inspiração, sublimação e transferência na obra do Laplanche, como que ele articula esses termos, né? Daí eu dei essa disciplina no mestrado e no doutorado aqui da UFMG, e alguns alunos escreveram textos também sobre essa temática. E aí os textos, né, a gente selecionou os melhores e tal, quem quis publicar também, e publicamos, né? A ideia é falar um pouquinho dessa parte da teoria do Laplanche, que era uma problemática que ele escreveu há um tempo sobre a sublimação, e depois um texto mais tardio, escreveu em 99, sobre sublimação e inspiração, né, trazendo novidades assim, para o campo. Nesse texto que a Thaís vai comentar, né, Trauma e Sublimação em Ferenczi e Laplanche, a minha ideia foi tentar mostrar assim, como que existe uma correlação forte entre as origens do sujeito psíquico, né, e as origens da simbolização, né? Então, você falar de origem do sujeito é falar de origem da simbolização, e a ideia de sublimação, como que essas duas coisas se articulam muito fortemente, tanto em Laplanche quanto em Ferenczi. Então, a sensação que eu tenho lendo Ferenczi é que eu acho que a gente não dá a devida proporção do pensamento ferenciano no pensamento laplanchiano, né? Claro, o Laplanche cita o Ferenczi algumas vezes, mas a sensação, Thaís, assim, é que nunca fica muito claro o quanto as pessoas beberam do Ferenczi, sabe? O Laplanche cita principalmente a confusão de línguas, né? Ele reconhece o retorno da teoria da sedução que o Ferenczi faz, mas tipo essa discussão da simbolização, por exemplo, o Laplanche nunca citou. E é muito evidente assim, né, de que
a teoria da simbolização em Ferenczi é sexual, né? Que é alguma coisa que o Laplanche quer recuperar. Enfim, então era essa ideia, e uma amiga minha me apresentou a Herta Miller no ano passado, não tinha lido ainda. Quando eu li, fiquei muito impressionado, assim, esse livro, né, Depressões, sobre o qual eu falo no texto, me impressionou muitíssimo. São contos, uma novelinha, né, que dá o título do livro, Depressões, e contos pequenos, mas que vale muito a pena a leitura. E, enfim, aí eu quis escrever, acabou que surgiu a oportunidade de escrever o texto. Então, basicamente, a história do livro é essa, e aí eu queria te ouvir, e a gente vai trocando aqui. Beleza. Bom, acho que assim, o primeiro ponto que eu queria comentar, eu li outros artigos do livro, né? Dei uma folhada mais geral no livro, e acho que é super interessante poder, né, trazer, enfim, também a voz dos alunos que estão ali fazendo a disciplina, né? Uma forma da gente conhecer também o autor, a partir das ressonâncias dele numa aula e nas ideias que cada um, né, teve a partir disso. Então, tem artigos interessantes, né? Articulações com arte contemporânea, com uma série de... Achei essa ideia interessante, né? Poder trazer, né, para o livro não só a voz de quem já estuda há muitos anos, né, mas as ressonâncias da apresentação desse autor, né, da ideia desse autor numa disciplina de mestrado e doutorado. Achei bem interessante isso. Legal. Mas, bom, vamos para o artigo, então, isso para o livro em geral, né? E eu escolhi, né? A gente combinou que a gente, enfim, escolheria um artigo, acho que justamente o diálogo com o Ferenczi, né? E com a literatura foram as razões pelas quais eu acho que comentar esse artigo com você a gente pode trazer alguma colaboração. Uhum. Primeiro, de uma maneira geral, eu fiz comentários de uma maneira geral e pontuais, assim, para a gente poder ir conversando, né? Acho que de uma maneira geral, o que, né, tomando isso que você estava falando sobre o diálogo com o Ferenczi e essa dificuldade que a gente tem de ver explicitamente, né, uma herança do pensamento dele, no Winnicott também, né, vamos dizer assim, né, a gente vê ressonâncias, mas a gente vê poucas citações, né, vê poucas referências a ele. Mas, de certa forma, eu acho que esse artigo ele deixa isso bem evidente, sobretudo por circunscrever a discussão da sublimação e da simbolização. Mais pra frente, acho que a gente pode, né, fazer, enfim, deixar isso mais amarrado, né, essa relação entre a sublimação e a simbolização pro Laplanche e pro Ferenczi de uma maneira, enfim, geral, mas para circunscrever essa discussão para além em outra dimensão que não a do recalque, né? Eu acho que você deixa bastante evidente de saída que a sublimação para Freud, principalmente, né, na primeira tópica, depois a gente pode até discutir algumas coisas assim que, né, sobre a sublimação em termos da difusão pulsional, que até abre um pouco o caminho para essa discussão que você vai fazer no artigo. Mas, de uma maneira geral, a sublimação, como você começa, né, a primeira frase do artigo, assim, já deixando bastante marcado isso. Olha, a sublimação para Freud tem a ver com um destino da pulsão sexual e um destino defensivo, né, assim, análogo ao recalque, de algum jeito, que tem como, enfim, como finalidade, né, uma dessexualização, não como finalidade, né, mas acaba dessexualizando essa pulsão e de algum jeito colocado em objetos socialmente, né, valorizados. Eu acho que esse ponto é um outro ponto, de uma maneira geral, né, que seria importante a gente chamar a atenção, né? De uma certa forma, essa ideia de objetos valorizados, né, socialmente valorizados, está implícita também uma certa lógica presente em Freud, sobretudo, né, na primeira teoria opcional, na primeira tópica, uma lógica, eu queria dizer assim, quase teleológica, né, na qual a gente tem do primitivo ao sublimatório, né, do primitivo então, de algum jeito, né, do sexual ao social, como você mesmo diz, né, no artigo. E eu acho que isso realmente é uma questão, né, para a gente pensar a criação a partir dessa dimensão daquilo
aquilo que é valorizado socialmente, na medida em que são, né, a gente já aprendeu com os pós-estruturalistas, com os filósofos, etc., que são normas, né, que são normas sociais e que aquilo que pode ser considerado, né, socialmente valorizável, isso vai depender dos valores, né, na verdade, né, de valores... então, de certa forma, eu vejo nessa discussão, né, você trazer o Laplanche, principalmente a partir da discussão da simbolização e da inspiração, que acho que a gente vai ter a oportunidade de poder destrinchar um pouco isso melhor, poder trazer essa discussão da criação, de uma maneira geral, a partir não de como isso vai ser recepcionado ou do valor que isso tem socialmente, mas do próprio ato de tornar, enfim, de poder elaborar, né, vamos dizer assim, que é inevitavelmente articulado à alteridade. Eu acho que esse ponto é super importante. Então, nesse sentido, a gente tem, assim, uma certa crítica, né, a essa teleologia freudiana, né, do sexual ao social, e eu acho que tem um monte de coisa em jogo nisso, como, por exemplo, uma separação, né, entre o que é social e o que seria, vamos dizer assim, pulsional, né, uma separação, então, entre natureza e cultura, né, entre os produtos da cultura e aquilo que se destacaria, então, né, da sexualidade. Tem uma série de questões que marcam o pensamento freudiano, vamos dizer assim, né, de um pensamento moderno, né, um pensamento civilizatório, vamos dizer assim, né, essa ideia de sublimação traz um pouco isso. E o artigo busca questionar, né, a partir do Laplanche e do Férez, trazer uma perspectiva mais ampla, né, sobre a ideia de criação, de simbolização, de sublimação, e, sobretudo, ligada à dimensão da alteridade, ligada à dimensão do traumático, né? O artigo vai caminhando para isso com a literatura da Herta Müller. Então, acho que, de uma maneira geral, os comentários que eu queria fazer, enfim, vão nessa direção, né, nesse diálogo e nessa ampliação da dimensão da simbolização, retirando um pouco, uma coisa que eu vou falar mais à frente, né, essa dimensão da natureza e cultura que tem me interessado muito agora, como que nos contos da Herta Müller, né, a gente vai ver, aparecem alteridades que dialogam com ela, né, como, por exemplo, as fezes e etc., que não são, e que de alguma forma participam desse processo, né, de simbolização de uma maneira geral, que a gente pode dizer, que não são objetos culturalmente, socialmente valorizados. Nada valorizados. É a palavra que você começa. Exatamente. Essa cena do conto, né, que a menininha tem que ler o cocô, tadinha, né, da família, para dialogar com a família, né? Tipo, tá tão difícil o diálogo ali, e ela tá dentro do banheiro coletivo, né, da família, e tenta ali ler um tipo de cropomancia, né? Ler no cocô, né, o que as pessoas querem dizer. Isso é uma maneira de simbolizar, isso é uma maneira de, né, elaborar alguma coisa que é muito traumática, né, as mensagens que ela recebe a todo momento, né, daquela família, por exemplo, e que eu acho, né, a leitura, né, se a gente for pensar, né, tipo a leitura, a cropomancia como um gesto criativo, né, sublimatório, né, que dá conta de alguma coisa assim do sexual, né, que é diferente do sintoma, é diferente de uma simbolização muito sintomática, né, muito... aliás, sobre essa diferença, assim, depois, né, da gente pensar... Porque o Laplanche, na verdade, ele está tentando deixar no mesmo espectro, minha sensação, Thaís, assim, do sintoma à sublimação, né? Onde que está a diferença, né? A simbolização que produz um sintoma, né? E uma simbolização que vai produzir a sublimação, né? Onde que o recalcamento entra nesse espectro, sabe? Assim, como que é difícil, muitas vezes, né? Você falar que um sintoma não é um gesto criativo também, né? Como que muitas vezes, né, essas coisas estão muito, muito próximas, muito misturadas, né? Mas, então, queria só voltar a esse primeiro ponto que você está trazendo, né? Eu acho que uma das críticas, assim, que eu deixo mais claro, né, a teoria do Freud é esse elitismo, né, que está presente na teoria da sublimação em Freud, né?
Geralmente o sujeito que sublima é o gênio, né? É o Leonardo da Vinci, né? É o poeta Goethe, né? São os poetas, é Shakespeare, né? São os caras que estão, Schnitzler, né? Os caras que estão assim, tomados como modelo da sublimação, os poetas chegando antes do psicanalista, né? Então geralmente tem esse poeta idealizado na obra do Freud, que é o modelo da simbolização, né? Modelo da sublimação. Mas quando a gente vê esses casos clínicos, né? Pensando aqui na Herta Miller como um caso clínico, esses personagens da Herta Miller como um caso clínico, não tem essa genialidade, não tem esse elitismo, né? do artista que vai para o Louvre, né? Expor lá no Louvre ou no Pompidou. Não é isso, né? Então é o pacientezinho que está ali, né? Brincando com o cocô, né? E tentando fazer alguma coisa com o cocô porque está numa situação tão traumática e tão devastadora, mas que mesmo assim, né, consegue fazer alguma coisa ali, né, com o cocô, com, né, brinquedos muito rudimentares. Eu acho que nesse ponto, Fábio, tem uma coisa importante, né, dessa diferença, né, entre isso, né, o escritor criativo, o artista genial, como você coloca, né? Essa concepção, ela traz um ideário assim, muito solipsista, né? Como se o escritor criativo e o artista genial estivessem lá em sua torre criando a sua... E eu acho que essa dimensão, né, que o Laplanche está trazendo do sintoma, eu concordo, né? Eu acho que isso, por exemplo, o Lacan, o último Lacan, né, traz muito essa ideia do sintoma como uma dimensão criativa também, o sintoma com TH, né? Uma forma de dar um destino amarrar ali, né, as instâncias, mas de algum jeito o que a gente pode fazer como contraponto desse artista, né, solipsista e etc, é justamente essa possibilidade ligada à alteridade, né, ou seja, quando a gente pensa na inspiração, a gente vai, acho que, se aprofundar um pouquinho agora no Laplanche nesse sentido, né, a dimensão da alteridade, ela está posta, né, e claro que na sublimação freudiana também está posta, mas esse ideário de um gênio, né, ali sozinho, criando, dá a impressão de que tem alguma coisa que é simplesmente do próprio aparato psíquico funcionando, né, e sem dar tanta ênfase, o que fica muito mais evidente numa dimensão traumática, essa permeabilidade com o externo, né, com a alteridade, com o mundo externo, que eu acho que saindo da arte erudita, né, como o Freud mesmo diz em alguns, né, no Futuro de uma Ilusão, etc., indo para a arte popular, de uma maneira geral, isso fica muito mais evidente, né, a dimensão coletiva, a dimensão, enfim, da alteridade, e disso que eu acho que vai ser um ponto central do artigo, né, que é a abertura, vamos dizer assim, que o processo de criação produz, né, uma abertura tanto para essa dimensão, vamos dizer assim, primordial de tradução, né, de ativar essa nossa, como Laplanche diz de tradução, né, de ativar essa nossa dimensão de produção, né, de simbolização, mas quando produzir isso no outro. Eu acho que isso é a dupla entrada da alteridade, vamos dizer assim, né? Que está completamente fora desse imaginário de um artista sentado, né? De um autor sentado na sua torre, né? O Montaigne que estava lá na sua torre, sozinho, né? Vamos dizer assim. Exato, sendo inspirado pelas musas, né? Pois é. A alteridade estava etérea e espiritualizada. Então, para quem não leu ainda A Problemática do Laplanche, né, principalmente esse texto, né, de 99, inspiração e ou sublimação, só para dar uma ideia para quem não leu, o Laplanche vai recuperar esse termo, inspiração, né, que é um termo clássico da estética, né, desde sempre, assim, de que o artista está lá na torre, inspirado pelas musas, né, mas o que o Laplanche vai fazer ao recuperar esse termo tem mesmo uma dimensão da alteridade que inspira. Tem uma alteridade, mas essa alteridade não é espiritual, ela não é a musa, né, maravilhosa lá, as deusas, né, que inspiram. É a presença sexual do outro desde a origem, né?
Então são as mensagens, são as excitações que o outro deposita, né, no corpinho do bebê, né, nessa superfície psicofisiológica do bebê. São essas excitações que atacam o eu, né, que fazem um ataque interno. São elas que vão ser tomadas, por assim dizer, como um tipo de agulhão, né, incentivo, inspiração, né, porque você tem que criar alguma coisa para fazer frente a esse ataque interno. Então ali onde, né, a gente tinha uma teoria solipsista, da estética, né, do artista isolado, genial, né, o Laplanche vai fazer ver que essa teoria das musas tem uma verdade psicológica, aí, né, uma verdade analítica por trás dessa teoria, que é a inspiração interna, né, do sexual que ataca a partir de dentro. Então, né, quando a gente pensa na Herta Miller, por exemplo, só para ficar no exemplo do texto, você está vivendo uma ditadura brutal, né, ali na Romênia, e as coisas da ditadura, né, campo de concentração, minha família foi para a Sibéria, né, eu não posso ser alemão aqui, era um agrupamento alemão, né, dentro da Rússia, da União Soviética, né, na época, então ser alemão ali é um problema. Então vai para a Sibéria, você sofre torturas, as mulheres são estupradas, né, constantemente, enfim, você tem violências inomináveis, né, como a gente viu no nazismo, a mesma coisa na ditadura soviética, os gulags, né, e toda a violência ditatorial. E aí a tentativa de narrar isso, de falar sobre isso, né, de dar conta desse tipo de mensagem, né, e ultraviolenta, né, é uma tentativa de simbolização. Então, muitas vezes, né, durante esses períodos hiperviolentos, né, o que resta ao sujeito é tentar dar conta elaborativamente, né, no sonho, na arte, dar conta desses ataques internos aí, que são externos originariamente, né? Eu tinha separado aqui tem uma frase que eu acho que do seu artigo que tem, eu só não consigo ver a página por causa do Kindle, mas que tem, acho que bastante a ver com o que você está trazendo, né? Acho que sustenta essa ideia, que é logo no comecinho, né? A sublimação é um processo que reabre essa instauração da mensagem e seu necessário processo de tradução e destradução. A diferença para a simbolização comum é que na sublimação a simbolização deixará a alteridade em evidência, tanto na origem quanto no destino do processo. Aí no finalzinho desse parágrafo tem uma frase legal que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Quando lemos um bom livro ou vemos um bom filme, somos levados a retomar os próprios processos tradutivos da nossa alteridade interna. Né? Perfeito. Eu acho que essa ideia da alteridade interna, né, ela é interessante quando esses processos tradutivos, vamos dizer assim, né, estão ali ganhando um fiador, né, ou como você diz, né, alguém que possa fazer essa... Eu acho que nos contos da Herta Miller que a gente vê como tá todo mundo ali atravessado por esse enigma, né, tá atravessado por essa... E como que, de alguma forma, fica difícil para ela, né, poder colher essas material para fazer essa tradução, né? Vamos dizer assim, colher ali, poder trocas, né, afetivas e de alguma forma também, né, verbais, claro, afetivas e verbais para poder dar destino a aqueles enigmas que ela é atravessada, né? Nesse sentido, eu acho que mais do que a alteridade interna, né, o que a gente vê nos contos é como que o ambiente ao redor, por exemplo, esse exemplo das fezes, que eu acho que me chamou muita atenção, o próprio nome, né, do livro, que se chama Depressões, e que, claro, né, remete evidentemente, né, à condição psicopatológica contemporânea da psiquiatria, mas também ao relevo, né, da cidade onde ela estava, e enfim, que era feito de pequenos morros. O que me chama a atenção é como tem nos contos, né, eu não conhecia também a autora, não tinha lido, eu peguei a partir do seu artigo, fui buscar, né, como que ela tem uma relação com essas alteridades que estão externamente, mas que não são humanas necessariamente, né? Que estão ali, que ajudam a fornecer
essa possibilidade de fornecer um material tradutivo, né? Como as fezes, como as depressões, né? Como as borboletas, como tem muitas coisas que aparecem atravessadas por essa violência, né? Atravessadas por essa mensagem enigmática, para falar, né? Uma expressão, enfim, mas que são elementos, né? Da alteridade, que ela vai ali, nesse sentido, tem uma força imensa ali, né? Em termos de uma força tradutiva, para falar desse, né? De poder, de dar sentido, né? De estar ali organizando aquela experiência, né? Vamos dizer assim, de alguma forma. Toda vez você está falando, legal, você está falando porque... repensando aqui, a animalidade aparece em vários contos, né? O bezerrinho, verdade, né, que ela tem que montar e aí quebra a coluna do bezerro porque ela está montada nele. O bezerro que é retirada a pele dele, né, o couro dele, e ela se identifica com esse... Eu acho que é um porco que está sendo assassinado também, né? Está sendo... O grito do porco, né? O grito do porco. Tudo a ver, bem lembrado. É como se essa desumanização, né? O relevo, o cocô, os animais, essa desumanização, tipo, já falasse dos processos de desumanização que ela está percebendo, né? Que estão circulando ali o tempo todo e sendo endereçados para ela também. É interessante, talvez, enfim, aí é uma discussão mais longa, talvez a gente possa discutir em outros momentos, que eu estou trazendo para esse lado, porque tenho pensado muito nisso, né, nessa discussão sobre natureza e cultura, na articulação com a antropologia. No momento eu tenho, mas pensando, por exemplo, né, vamos trazer a Donna Haraway, por exemplo, que é uma autora que tem me ajudado muito nessa discussão, na ideia de alteridades significativas, né, ela é uma autora que vai justamente trazer essa dimensão da alteridade, do sentido da alteridade, né, de como que a gente é atravessado pela alteridade, que não necessariamente humana, né? Então ela já está lá desde os anos 70 falando dos ciborgues, e ela vai falar mais recentemente das espécies de companheiras, vai falar, enfim, disso que a gente chama de animalidade de uma maneira geral, né? Mas o que eu diria, talvez, não só... Acho que a não humanização dos próprios humanos, né? Talvez nesse sentido, essas outras alteridades significativas, elas tenham muito mais valia para ela ali, em termos de possibilidade enfim, buscar, né, auxílio nesse processo tradutivo, do que os próprios humanos que estão ali numa condição muito congelada, né? Muito presa num enigma ali, na violência, né? Sobretudo, né? No enigma da violência, daquela situação e daquilo que vem sendo, a impressão que dá é que ela deixa, enfim, bastante evidente como aquilo vem sendo passado de geração em geração, né? Como a mãe está atravessada também por algo que ela não consegue dar conta ali, né? De algum jeito, e consequentemente a ela, né? Ela não consegue fazer essa transmissão. Tem uma expressão do Laplanche que eu gosto muito, ele fala ser aberto por e estar aberto a, né? Ser aberto pelo enigma inicial e, na situação ideal, estar aberto ao enigma, né? Então, quando a gente é aberto pelo enigma, né? Ser aberto por, em situações ideais, a gente recebe mensagem e uma ajuda tradutiva do outro, né? Então, uma pista, né? É uma pista. Dicasinhas, exatamente. Cena clássica para mim, assim, é ler um livro para uma criança e conversar sobre o livro, né? Então, ler um conto de fada, ficar brincando com o conto de fada, né? Você vai... É engraçado porque ela se sente instigada, né? Porque eu acho que é isso, ler um livro para uma criança, ficar ali, é um pouco, aí pensando até no Winnicott, né? A discussão também da criação no Winnicott, né? Nesse sentido, também vai numa direção parecida, a ideia do espaço potencial, etc. Retira também, coloca essa dimensão da simbolização, né? O espaço potencial como herdeiro do objeto transicional, ele é herdeiro do símbolo, né? Herdeiro da criação desse símbolo, enfim, uma noção muito, muito, muito particular de símbolo. Isso também seria uma outra discussão, mas o fato é que essa dimensão que ele está trazendo é uma dimensão que, se a gente pensar com o Winnicott, inclui uma certa brincadeira, né? É o brincar para o Winnicott, né? De algum jeito. E nesse sentido, no conto, ela faz esse movimento, né? Você vê que ela fala para o avô, ela pergunta para o avô ou para a avó alguma coisa, uma curiosidade das borboletas, depois você pode lembrar melhor. E ela imediatamente recebe de volta: olha, não pensa nisso não, isso aí não é para você ficar pensando, viajando nisso, né? O que eu vi ali era como que ela
ela estava querendo brincar e alguém falou, não brinca não pode brincar, não pode, fica aí quieta, volta, né? Acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Tudo a ver. Ela foi aberta pelo enigma, porque estava lá o avô capturando borboleta e prendendo as borboletas no alfinete, né? E ela lá vendo as borboletas se debatendo mortas, né? Fincadas no alfinete. Quando ela pergunta de onde vêm as borboletas, de onde nasceu a primeira borboleta, ela tá tomada, né, pelo enigma lá do nascimento e da morte, né? E aí o avô para de fazer pergunta, né? Para de perguntar besteira, vai lá brincar, mas em outro lugar, né? Tipo, mas quem fala vai lá brincar, né? Não tá falando pra mim. Exatamente. Vai lá brincar, né? Isso, não vou brincar com você não. Tipo, não é. E nega exatamente essa abertura para o enigma, né? Que a menininha tá ali mostrando, né? A mesma coisa nessa mesma menininha na igreja, ela questiona o padre, né? Por que a Nossa Senhora tá usando batom? Se o batom é uma coisa tão pecaminosa e tão terrível, né, para as mulheres usarem, né? Por que Nossa Senhora está usando o batom? E aí ela toma um tapa na boca, né, por fazer uma pergunta, né, tão capciosa. Então, assim, é isso. Quando não pode ter um certo acolhimento, né, dessa abertura, né, para e também ao enigma, eu acho que os destinos aí ficam sempre muito, né, os destinos da sublimação ficam mais prejudicados, né, ficam mais difíceis, eu acho, né, na medida em que você não tem esse acolhimento do outro, o suporte tradutivo do outro. Eu ia voltando, né, para o diálogo com o Ferenczi, nessa direção que a gente está trazendo, né, sobre o suporte tradutivo do outro, etc. Uma coisa realmente que me chamou a atenção, assim, bom, eu conheço pouco da obra do Laplanche, né, não sou assim, diferente de você que está aí, mas eu conheço por literatura, por leituras mais, assim, enfim, pontuais, né, menos um estudo sistemático da obra dele. E sempre me chamou a atenção um pouco como essa dimensão, né, do certo. O Green fala que todo analista tem assim como as crianças fazem, né, essa teoria sexual, né, das origens, vamos dizer assim, todo analista tem o seu mito, né, das origens, vamos dizer assim. É análogo à teoria sexual infantil, assim, do que a gente imagina. O Green fala isso. Então eu sempre vi, né, essa teoria sexual infantil do Laplanche como alguma coisa para mim incomodava um pouco essa ordem da passividade, né, do outro, de receber, de estar ali, porque de algum jeito é como se esse bebê chegasse no mundo bombardeado, né, de mensagens, bombardeado, né, isso você traz algumas vezes, e eu acho que é um ponto central, se não me engano, né, da teoria do Laplanche, essa discussão sobre a teoria da sexualidade, da sedução. Da sedução generalizada. Da sedução generalizada, exatamente. Então, e aí eu fui pensando, né, você faz uma articulação com o Ferenczi e, sobretudo, uma articulação com o Ferenczi no que concerne essa dimensão da presença, né, da alteridade nos primórdios, vamos dizer assim, né? Ou seja, como que o Ferenczi, de alguma forma, faz um deslocamento em relação ao Freud ou enfatiza algo que estava ali, né? São duas formas de ver. Mas algo ligado a qual é o papel do outro, né, nessa história, né? O outro, enfim, enquanto alteridade. E é interessante que tem uma dimensão, né, que eu fiquei pensando nessa discussão, de passividade, né, que muitas vezes é uma dimensão que acaba sendo a dimensão possível se o processo de simbolização e etc, de tradução, né, isso que a gente estava falando da Herta Miller, né, ela não tem ali alguma coisa que a ajuda a poder continuar esse dar algum sentido a esse enigma que se abriu para ela, né? E eu encontrei algumas coisas no Ferenczi que me lembraram essa dimensão a partir da ideia dele de mimetismo, né? Ou seja, ele tem, e eu acho que você chega a falar alguma coisa no texto sobre isso. Ele, de alguma forma,
concebe um primeiro momento, né, principalmente no diário clínico, onde ele está mais livre, eu até peguei um trechinho para ler aqui para vocês, em que a impressão do meio ambiente, a gente pode falar de impressão, né, a impressão é justamente aquilo que molda, né, é aquilo que fica, e se não há algo para fazer frente a isso, como você diz no artigo, né, assim, a gente discute muito, a mudança é autoplástica, né, ou seja, a mudança vai ser de se conformar e de se ajustar, vamos dizer assim, né? Aquilo que está sendo exigido. Então, essa dimensão da passividade, o que eu estava querendo dizer é que isso me soava estranho, né? Um pouco no Laplanche, mas quando eu reli o Ferenczi, a partir do Laplanche, eu vi de onde isso pode estar, né? Pode ter vindo, de algum jeito. Tudo a ver. Qual passagem que é essa do Diário Clínico? Então, tá na página, eu tenho a edição, o Diário Clínico está esgotado, né? Sim. Ele está esgotado... Você tem essa aqui? Então, é a mesma edição que eu tenho, exatamente. Beleza. Mas ele está esgotado. Super até esgotado. Fica uma dica aí, né? Exato. Martins Fontes, por favor, reeditem. Reedição, vai vender, vai ser Vai vender. É na página 190. 190, beleza. É logo lá no comecinho. Tá. Ele está justamente falando, enfim, ele vai enfatizar essa dimensão do mimetismo puro, que ele chama, sobretudo em situações traumáticas, né? Ou seja, situações na qual o ambiente externo, entre aspas, deixou sua impressão de uma maneira muito abrupta, né? Muito colada, muito sem possibilidade de transformação daquilo em algo, né? Então, é nesse contexto que ele está falando sobre mimetismo, e eu acho que tem bastante a ver com a discussão da Herta Müller e um pouquinho das aberturas possíveis, né, que a sublimação e que a inspiração podem empreender nesse momento, né, nisso que fica inscrito, né, enquanto mimetismo, talvez. Bom, mas ele vai dizer assim, ó, lá no comecinho: mas se isso é verdadeiro, e se essa espécie de mimetismo, esse modo de ser impressionado sem autoproteção, é a forma de vida original, então seria ousado, inclusive injustificado, atribuir a esse período quase desprovido de motilidade e, é claro, também provavelmente inativo no plano intelectual, os mecanismos de autodefesa e de alucinação, moções de desejo, os únicos que nos são conhecidos e familiares. Antes do período alucinatório, existe, portanto, um período de mimetismo puro. Era isso que eu queria ler. Eu acho que tem a ver, né? Muito bom. Tudo a ver. Engraçado, essa teoria do imprinting, né? E do mimetismo. Aliás, tem o Laplanchiano que me ensinou a ser Laplanchiano, que foi meu orientador de mestrado, né? Que fez o doutorado dele com Laplanche, professor Paulo César Ribeiro. Ele tem uma pesquisa sobre imitação e mimetismo, porque ele acaba chegando lá exatamente por isso, assim, incomoda todo mundo, né? Tipo, mas o bebezinho é tão passivo assim, ele não tem nada lá, né? Tábula rasa mesmo, né? Do ponto de vista psíquico, sim, né? Esse é o paradoxo, né? Ele tem lá as engrenagens biológicas dele, os neurônios espelho, inclusive, que são responsáveis pelos mimetismos iniciais, né? Que vão fazer com que ele imite o outro, né? A grande questão é essa passagem, né, Thaís, assim, da imitação mimética, né, para identificação. Imitação não é identificação, né? Então, esses primeiras atividades do bebê, automáticas mesmo, já vem com essas engrenagens biológicas dele, né, de capacidade de imitar, capacidade de mimetizar, não é ainda uma atividade psíquica, né? Então é um paradoxo. Ela se torna uma identificação, ela serve de modelo para identificação quando ela é identificação com o agressor, né? Eu acho que é isso que você traz, né? Porque aí ela se torna colada ali. Colada. Ela permanece colada. Permanece colado com o agressor. Tipo, eu não consigo, né, diante do agressor, eu preciso fazer uma cisão, né? E aí me identifico total, né? Meio que imito mesmo o agressor para exatamente não
ter esses processos mais complexos de identificação, né? Que eu consigo me descolar um pouco. É impossível, né? Vamos dizer assim, não existe... É interessante, eu pensei nisso agora, eu não tinha pensado, que o Ferenczi se utiliza justamente de um exemplo, né, do mundo animal, entre aspas, né? Para poder figurar um pouco essa ideia, né? Que é a questão da autotomia, né? Ele vai trazer o exemplo enfim, né, dessa atividade que, por exemplo, a lagartixa faz, que é abandonar a parte do seu rabo, né? É interessante nesse sentido daquilo que ele estava falando em relação aos contos da Herta Müller, né? Como que talvez essa dimensão, e aí é uma provocação que eu tenho a fazer, assim, talvez não tenha realmente nada que venha, né, em termos psíquicos já de saída, mas será que em termos de experienciais, né, enfim, essa dimensão da sensação, sei lá, essa possibilidade essa experiência de criar um mundo, essa experiência de, será que isso não há algo, né, que a gente pode ter? Eu sempre fico com a sensação, assim, de que a gente tenta recuperar algo desse bebezinho mesmo, do corpo, né, da experiência do corpo. O Desjur tem um livro, né, que chama Le Corps d'abord, né, o corpo primeiramente, acho que foi traduzido assim no Brasil. E o Desjur é ele que vai herdar, né, o castelo do Laplanche, por assim dizer, né, a instituição Laplanche, é ele que está coordenando. E nesse livro, né, Le Corps d'abord, ele vai tentar recuperar esse corpo, essas experiências corporais. Será que a gente não tem uma memória corporal, por exemplo, nos fenômenos psicossomáticos? Não é esse inconsciente, né? Ele vai até propor uma terceira tópica para falar desse, né? Um inconsciente amencial, ou seja, um inconsciente que nem foi mentalizado ainda, que nem foi representado ainda, ficou no corpo, né? Essas capacidades que a criança tem a partir da experiência que ela está tendo, experiência sensorial que ela está tendo com o outro. Será que isso não deixa nenhuma marca? É claro que deixa, mas qual que é o lugar dessas marcas dentro do aparelho psíquico depois, né? É uma terceira tópica? É uma questão, né? Será que elas são completamente... Porque eu acho que isso vai, inclusive, fazer com que a gente se questione sobre a própria teoria da simbolização, né? Isso. O que é... Será que a simbolização bem simples, né? Será que ela dá conta de todas essas experiências, ou será que essas experiências permanecem ali não simbolizadas, mas não por isso necessariamente traumáticas, né? Não, sei lá. Mas aí eu acho que são questões... Nesse sentido, toda essa discussão, por exemplo, do Winnicott sobre essa dimensão da sensorialidade, e outros autores posteriores também, né? Eu acho que tentam, né? Aí é uma discussão mais ampla, né? Mas tentam trazer algo dessa experiência ligada à dimensão sensória, e é interessante porque eu acho que isso talvez possa também estar articulado a uma dimensão, vamos dizer assim, da autotomia, das fezes, né? Como é que é a gente ali com outras dimensões da alteridade, né? Assim, não essa que a gente coloca quanto metafórica, né? Como totêmica. Isso, um pontinho que você falou aí que me chama a atenção, assim, experiências sensoriais não traumáticas, né? É aí que eu acho que o Laplanche entraria e falaria... É isso que não concorda, né? Não daria, né? No final da obra dele, ele até cedeu um pouco ao Desjur e falou, não, tá bom, a gente tem um inconsciente encravado. Então, ele estava concordando um pouco nessa direção, sim. Tipo assim, temos experiências sensoriais não traumáticas, ou seja, que não entraram mesmo no jogo psíquico do conflito e tal. Mas me parece um pensamento tão anti-laplanchiano, esse último Laplanche, né, um textinho dele chamado Três Acepções da Palavra Inconsciente, que ele propõe o inconsciente encravado, ele não concorda com o termo amencial do Desjur, mas... tá nessa direção, Thaís. Tipo assim, e aí, se tiver experiências sensoriais não traumáticas, que estão lá no corpo, né, meio que na psicossomática, assim, não entram no conflito psíquico, né, às vezes... eu acho que é uma discussão boa, né? Super, é uma discussão boa. gigante. E que é uma discussão, até para lembrar, né, assim, é uma questão, claro, como sempre em psicanálise, mas assim, nunca é demais a gente lembrar, é uma questão clínica também, né? Uma questão clínica, sobretudo enfim, experiências clínicas que a gente atravessa
que às vezes é isso, talvez eu acho que mais uma vez tem uma complexidade também entre traçar esses caminhos entre a literatura e a psicanálise, né? A gente, enfim, tem toda uma discussão, acho que a gente não pode tratar a literatura exatamente como um caso clínico, mas a gente pode sim trazer aspectos de experiências da literatura que nos remetem a experiências clínicas, né? E que figuram muito bem nesse sentido. Então, por exemplo, voltando para o texto, né? No que a Herta Müller traz, enfim, em termos da experiência dela ali, né? Aquilo traz, enfim, remete a experiências clínicas nas quais a gente está lidando com aspectos, vamos dizer assim, muito pouco simbolizados, não sei se seria uma boa expressão, mas assim, muito atravessados ali, né, em termos de não elaborados, né, vamos dizer assim, de experiências. Então, acho que nesse sentido, a gente tá discutindo também essa dimensão de experiências clínicas e se perguntando, né, sobre que aspectos ali a gente pode pensar, né? Tudo a ver. Duas pessoas aqui, tô lendo os comentários aqui do vídeo. Tá. Uma Letícia, sem sobrenome, Letícia está falando aqui o texto do livro, o nome do livro do Dejour, Primeiro o Corpo, isso. O Dejour fala disso também muito bem no primeiro tomo do Trabalho Vivo, eu lembro disso, Psicologia do Trabalho. E a Letícia Freitas está dizendo o seguinte: a identificação com o agressor é a identificação consexual com a explicação, com a excitação presente no agressor pela impossibilidade de sentir diante do abuso. Você quer falar um pouquinho sobre a identificação com o agressor? Eu acho que essa dimensão da sexualidade talvez seja melhor para você falar. Ótimo. Então fala um pouquinho e você comenta também a partir do Félix, que é o seguinte. A ideia do Félix, basicamente, né, que está lá no Confusão de Línguas, que é um artigo maravilhoso de 32, né? Confusão de Línguas, Linguagem da Ternura, Linguagem da Paixão. O Félix vai, a partir disso, dessa cena clássica, né, assim, trágica do abuso sexual infantil, ele vai dizer que a criança está regida por isso que ele chama de linguagem da ternura. O adulto, por outro lado, já está atravessado pela linguagem da paixão, né, pelo inconsciente, pela sexualidade infantil, né? E quando há a cena do abuso, o adulto confunde a sexualidade da criança, o prazer da criança, com um prazer adulto, né? É o adulto que está lendo essa confusão, está fazendo essa confusão, né? É o adulto que está vendo ali na criança, brincando, tendo prazer com o corpinho dela, tendo prazer em brincar com o corpo do adulto, uma atividade sexual que não existe, né? Bom, diante disso, todo um cenário de desmentido é montado. O adulto está culpado, ele sabe que está fazendo errado. Na maior parte dessas cenas de abuso, o adulto sabe perfeitamente que está fazendo coisas erradas. Não é um adulto louco, Não né? é um adulto louco. Isso. Não é irresponsável, não é... Ele sabe. Então é o avô, é o padre, é o pastor da igreja que vai falar. Não fala nada para sua mãe, não conta nada. Se você contar, eu não vou gostar mais de você. Então tem uma série de mensagens dos grandes cenários do desmentido que tá falando, não está acontecendo nada aqui. Não tem nada de demais aqui. Você está só brincando, a gente só está brincando, não tem nada demais. E, obviamente, a criança ela já sabe também, sabe e não sabe, que está rolando alguma coisa estranha, confusa, até por conta dessas mensagens. Não fala nada para sua mãe, não fala nada para o seu pai. Ela se identifica com o agressor, né, por um lado, tem uma cisão aí inevitável, né, porque gosta do agressor de maneira geral. Geralmente o agressor é alguém em quem ela confia, né, é o padre, é o professor, né, o tio. Então ela se cinde porque ela se sente muito culpada por essa culpa aí do agressor. A parte boa, que eu acho que o Winnicott vai chamar inclusive de verdadeiro self depois, fica lá guardadinha, né? O rabo da lagartixa fica lá para ser agredido, né? Que é essa parte identificada com o agressor. Pode bater, pode abusar, pode, né, fazer o que quiser comigo que eu não vou sentir nada, né? Então, o sexual entra aí, Letícia, assim, para mim, né, o sexual
ele esse excesso, é sempre um excesso para o Laplanche, né? O Laplanche vai reler esse texto para insistir no caráter excessivo do sexual. Nunca no caráter, né, articulando desejo e falta, desejo e vazio, né? Nunca. Sempre o contrário, é desejo e excesso, desejo, né, e uma presença maciça impossível de ser metabolizada, impossível de ser traduzida, né? Impossível de fazer alguma coisa com isso. Porque a partir desse tipo de cena também, só para voltar ao tema da sublimação, é um excesso que fica tão grande para a criança que ela inibe. Então, crianças inibidas intelectualmente, por exemplo, são comuns da gente ver, né, nesse cenário, né, do abuso sexual infantil, a inibição intelectual nessas crianças. Por que essa coisa acontece? Porque ela fica paralisada com o excesso que ela não consegue metabolizar. Ela não pode metabolizar, ela está impedida de metabolizar. Ela não pode conversar sobre isso, ela não pode falar sobre isso. É a menininha da Herta Miller aqui o tempo todo. Cala a boca, vai pra lá, né? Toma um tapa na hora de fazer a pergunta. Então, esse cenário do desmentido também gera, né, esses destinos aí, outros, né, da pulsão de saber, né, que é uma inibição generalizada, né, porque eu não posso nem pensar no que aconteceu comigo. Eu estou impedida de pensar. Então, impedida de pensar nesse sexual que me habita, que fica o tempo todo me atacando. E não só de pensar, né, Fábio? Eu acho que também está impedido de poder viver aquela experiência, né? Ou seja, poder experimentar aquilo enquanto alguma coisa, porque aquilo fica marcado, né? E se estava falando do mimetismo, estava falando, né, da identificação do agressor, aquilo fica marcado como um bloco, né? Assim, uma coisa que não pode ganhar outros sentidos, que não pode, né? E aí eu acho que a sublimação, mais uma vez, né, essa discussão da sublimação, ela vem justamente como no Laplanche, pelo que eu entendi a partir do seu artigo, achei bem interessante, a partir reabrindo esse processo, né? Ou seja, então ele quase como se fosse assim, a gente pegar um outro leitor diferente, né? O Balit é como se fosse um new beginning, né? Uma possibilidade de um new beginning. E nesse sentido, né, um novo começo, né? Nesse sentido, é interessante como que, de alguma forma, é bastante próximo à experiência analítica, né? A gente também aposta nisso, né? Aposta. E o que eu acho que o que também me chamou a atenção é essa dimensão de engendrar também isso no outro, né? O que torna, se a gente continuar nessa, ou seja, então a sublimação, ela reabriria esse processo, né? Ela daria essa chance de poder simbolizar isso que ficou ali intraduzível, né? Mas também abriria isso para o outro, né? E paralelamente, ou seja, provocaria no outro o mesmo efeito, né? Claro, a gente percebe isso, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente está, né? Enfim, quando a gente vive uma experiência, isso até pensando no Winnicott, por exemplo, né, que vai alargar isso, né, para a experiência religiosa, para a experiência cultural de uma maneira geral, mais ampla, né? É evidente que a gente fica atravessado e sai outro, né? Dizer assim, e se reconfigura. Agora, o que eu queria chamar a atenção é como que isso abre também para essa dimensão coletiva, né? Na medida em que, se isso implica que isso continue ressoando, né? Esse processo tradutivo seja reaberto para aquele que produz, que está ali, né? Que está ali nessa atividade sublimatória, vamos dizer assim, né? Isso abre para ressoar coletivamente, né? Porque reabre o processo de quantas pessoas que a gente nem imagina, né? Então, acho que isso é interessante. E acho que, para assim, meu último comentário, nesse sentido, tem um momento que você vai falar de como que o sonho, né, no Ferris ele faz parte, né? Ele dá ênfase ao processo de sonhar enquanto essa dimensão de tradução, né? Vamos dizer assim, para usar esse vocabulário que a gente está usando.
E eu fiquei pensando, né, bom, mas e aí, né, como é que se coloca essa dimensão, então, de reabertura, né, no sonho? O sonho parece, às vezes, ser uma coisa tão análoga a esse artista que está lá na torre, né, ou seja, então eu durmo e acordo com o meu sonho, o sonho é meu, e eu fiquei pensando... E aí eu lembrei, enfim, recentemente estava, né, tô dando um curso que eu tô pegando alguma literatura, eu lembrei desse livro, que é um livro que eu indico também, que é muito legal, se chama Uma Etnografia dos Sonhos Yanomamis, da Hannah Limuja. Eu acho que é uma época muito importante, né, até para a gente falar dos Yanomamis, diante de tudo que está acontecendo, mas ele vai dar ênfase a essa dimensão de uma função coletiva do sonho, como que o sonho é uma forma de... ele é contado, tem momentos em que são contados e compartilhados e etc, e como que é um processo coletivo de tradução, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, fechou um certo enigma para mim, pensando, não, realmente, o sonho, ele também pode reabrir o dos outros, né? A questão é como a gente, talvez num modelo análogo ao que Freud concebia a sublimação ou a criação, a gente concebe o sonho, né? Como uma coisa interna e de um sujeito destacado do mundo, né? Do indivíduo destacado do mundo, talvez. Super. E tem um textinho do Ferenczi falando aí dos Yanomami, eu lembrei, A Quem Se Conta os Sonhos, né? Um textinho pequenininho, um parágrafo, eu acho, ou 2. Primeira vez, talvez, na história da psicanálise que ele fala dessa dimensão coletiva do sonho, que o sonho pode ter essa dimensão coletiva, né? Quando você conta o sonho para alguém, diz o Ferenczi nesse textinho, é porque você quer dizer de um desejo, né, inconsciente, enfim, tem né, inconsciente também ao narrar esse sonho, né? Você faz efeito no outro quando você narra o sonho para alguém. Sonhei com você, né, noite passada, tinha isso, isso e isso. Você está comunicando desejos inconscientes que às vezes você não dá conta de comunicar, né? É um textinho dele. Vou dar uma olhada nesse livro do Yanomami. Mas pro Laplanche, a dimensão alteritária do sonho, né, aparece, por exemplo, no Homem dos Lobos, né, ele sempre vai tomar o sonho do Homem dos Lobos como um paradigma disso, né, dessa força alteritária que aparece no sonho, para dizer do realismo do inconsciente, uma das teses mais importantes do Laplanche, de que o inconsciente não pode ser qualquer coisa, o inconsciente da gente. Até por conta dessas experiências sensoriais hiper fortes que aconteceram de verdade. A gente teve as experiências marcadas no corpo. Então, deixaram marcas mesmo, traços, né, no inconsciente, que funcionam como objetos-fonte, né, ou representações coisa, que vão efetivamente tentar se dizer, tentar se mostrar. Essa alteridade interna desses objetos internos, espinho na carne, representação coisa, aparece de forma mais evidente no absurdo do sonho, no enigma do sonho. Então, quando o sonho vem, né, e vem muito enigmático, lobos em cima de uma árvore, lobos brancos olhavam para mim, de forma ameaçadora. É esse o sonho. Simples, aparentemente não significa nada. É só mais um absurdo do sonho, né? Mas quando Freud insiste, né, significa sim, associa, vamos lá, o que é lobo? O que te faz pensar no lobo? Aí você vai para aquelas historinhas, o lobo, os cordeirinhos, não sei o que, até chegar no... Sua mãe estava transando com seu pai, você viu, e, né, você ficou com medo de ser castrado. Esse percurso, né, da experiência do sonho para a experiência traumática, você viu seus pais transando. Foi demais para você, foi excessivo. A bunda branca lá da sua mãe, num coito a tergo, foi demais. Você não deu conta daquilo, né? E você precisou, a posteriori, essa é uma dimensão da posteriori também importante, né? Ficar tendo pesadelo para lembrar daquilo. Então, aí eu queria te ouvir. O sonho é uma tentativa... É um modelo da sublimação, não? Se a gente poderia pensar assim, essa tentativa de simbolizar o traumático, né? Por mais solipsista que seja. Mas a gente faz isso a partir disso que vem de fora, que ficou, isso ataca a gente,
E a gente está usando toda a linguagem, tudo que a gente aprendeu do outro também para construir uma narrativa, né? Que pode ou não ser endereçada para o outro, né, Thaís? Assim, eu posso ou não falar para o outro, mas a análise em si é o dispositivo para falar disso, assim. Mas o que você acha, assim, da tese? Porque eu tô tentando defender essa tese aqui um pouco com o Ferencz, né? Tipo, mas eu acho que o sonho talvez seja um modelo sublimatório, um modelo do gesto criativo, né? Esse gesto interno que até pela sua dimensão incontrolável, inconsciente, guarda ainda mais essa dimensão assim, olha, eu sou atravessado por essas coisas, eu não controlo mesmo, né, o que eu vou criar, né, essa alteridade me toma e me leva para um lugar... talvez por isso não seja tão interno assim, né? Isso. A gente tem a sensação de que é interno, né, de algum jeito, mas é muito... Mas eu concordo, eu acho sim, Fábio, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. Assim, primeiro, é claro, né? Acho que a gente está levando, você vai levando para esse argumento, né? Na medida em que você vai redefinindo e dando outro contorno para a ideia de sublimação. Eu acho que partindo da forma como Freud coloca lá a sublimação, etc., e a discussão sobre interpretação dos sonhos, etc., eu acho que a gente teria muito mais dificuldade de fazer essa articulação. Agora, sim, pensando na sublimação como como você vem trazendo no artigo, uma reabertura desse processo tradutivo, né? E de algum jeito o sonho, né? E isso eu acho que, o Ferencz, né, foi um dos que abriu essa possibilidade de pensar o sonho, né, como alguma coisa articulada a esse processo elaborativo, essa dimensão não só do sentido do sonho, né, mas assim, do significado, da tradução do sonho, né, do Deut, da interpretação, mas a dimensão do processo de sonhar, né. Mas outros psicanalistas também trouxeram isso. Eu tenho um livro que eu sempre comento, já até ficando chato, do Pontalí, que foi um parceiro do Laplanche, né, chamado A Força de Atração, no qual ele vai justamente, um livrinho pequenininho, ele vai trazer justamente essa dimensão de como que a interpretação do sonho retirou a potência da força de atração do sonhar, né? Própria noção de reverie depois, né? Mais tarde também vem nesse sentido. Agora, então, concordo, acho que sim, né? Agora, dois comentários que eu faria. Eu acho que é isso, talvez não seja tão interno assim quanto a gente imagina, né? Não só pela inspiração de outras cosmologias que nos mostram um atravessamento, né? E o destino, não só o atravessamento na sua feitura, mas como o próprio destino e efeitos que isso pode ter coletivamente em termos de memória. Não à toa, por exemplo, na pandemia, alguns psicanalistas fizeram compilados de sonhos e etc, né? Mas uma outra coisa que eu queria aí também, uma outra discussão, um dia a gente pode fazer também a parte. Tem um momento do texto, estava tentando achar aqui, mas eu não achei, depois eu posso achar com calma, eu sublinhei, mas eu não estou achando. Mas em que você fala que a sublimação, ela está relacionada, né, a essa dimensão entre as coisas e as palavras, né? Vamos dizer assim. E eu acho que eu fiquei pensando tanto sonhar, né, quanto a própria ideia de sublimação. E aí vem toda uma discussão de psicanalistas contemporâneos sobre a simbolização primária, etc. Se elas não estão envolvidas na própria criação vamos dizer assim, das coisas, né? E eu acho que isso nos contos da Herta Miller também, né, voltando mais uma vez essa dimensão das fezes, da borboleta, talvez não só entre as coisas e as palavras, entre processo primário e secundário, acho que na verdade você fala processo primário e secundário, mas também na própria constituição disso que está fora e está dentro, né? Disso que está de algum jeito, enfim. Tudo a ver. E eu acho que o sonho, sim, né? O sonho, isso fica evidente, né? Como a gente fica no sonho, a gente é permeado por coisas que a gente não tinha a menor ideia, né? Que a gente não tinha a menor, não só porque são inconscientes também, né? Claro, dependendo do conceito do inconsciente que a gente tem, nesse sentido, o consciente representacional, né? Que eu estou dizendo. Mas, sobretudo, porque nos atravessam, né? Atravessam as nossas fronteiras, de algum jeito. E, às vezes, de forma nem representativa ainda, né? Isso, e a gente só dá conta porque começou a tentar representar no sonho, né? É isso que o Ferencz vai chamar de função traumatolítica, né?
A função traumatolítica do sonho. Tipo, você vai reviver o sonho, o trauma, reviver o trauma várias e várias vezes, às vezes anos, né? Você vai sonhar, ou às vezes esse sonho fica, né? Um sonho, né, que você tem há um tempo atrás, né, pequeno, esse sonho fica. Você leva esse sonho muitas e muitas vezes para análise, né? Porque ele tem uma função traumatolítica. Você sabe que ele traduziu alguma coisa, né? Tem só um parênteses aqui, eu tenho um sonho que eu estou no Polo Norte, um sonho que eu tive aos 7 anos de idade. Estou escrevendo um livrinho sobre esse sonho, então estou publicando o sonho. É um sonho Yanomami público aqui. Eu estava pelado no Polo Norte e, né, todo branco, né? E eu acordo gritando, vovó. Eu estava na casa da minha avó, com muito frio e tal. Esse sonho ficou desde os 7, né? Então já tem 40 anos que eu falo desse sonho, né? E eu estou tentando dar sentido para esse sonho. Tem muitos sentidos, mas eu nunca estive no Polo Norte, eu nunca vi o Polo Norte, né? Nunca fiquei pelado no gelo. Então, esses elementos enigmáticos que vão aparecendo lá, né? Do meu desamparo, né? Da dor, da solidão, enfim, tudo isso que vai aparecendo nesse sonho é traumatolítico nesse sentido. Trouxe de volta o trauma para tentar dar representação, né? Dar sentido, dar representação mesmo, imagética, né? A um trauma que tem a ver, sei lá, com desamparo, com, né, alguma coisa que eu não conseguia representar naquela época de outra maneira, senão por esse enigma que me abriu, né? Então eu fui aberto pelo enigma, tipo, por que eu tô no Polo Norte? Mas, Fábio, por que algumas... Isso é uma questão, né? Por que a gente às vezes é aberto, às vezes a gente é fechado? Isso. Pelo enigma, né? Isso. Eu acho que depende desse entorno, do holding criativo, se a gente vai ter ou não. Eu acho que a maior parte, né? Tipo, se eu tenho esse sonho, mas tem um entorno criativo que me autoriza a pensar, né? Me incentiva, seduz, né, ao pensamento, né? Eu acho que o sonho ele tende mais à abertura, né? Depende a posteriori, então, né? A posteriori. Né? Exato. Também. Eu também. E acho. se a gente encontra interlocutores mais à frente, né? Talvez isso. E isso se encontra, claro, né? Se você encontra. Esse sonho está lá, meio assim, em estado de espera, né? Em stand-by. E aí, se você encontra um interlocutor que te autoriza a trazer ele de volta e, né? E de alguma maneira coloca esse trabalho interno, aparentemente solipsista, aparentemente sem sentido, né? No circuito da significação, sabe? Com o outro, daí a gente consegue perceber. O grande lance que o Laplanche diria, tem um realismo ali. Você nunca esqueceu desse sonho. Ele te pegou. Não dá para dizer que você não lembra, que foi, né, Träume sind Träume, que o sonho é espuma, que isso não é nada, que isso não significa nada. Não dá para dizer. Alguns sonhos, sim, a gente sonha, lembra e depois esquece. Mas tem alguns sonhos, algumas fantasias que te pegam. E você não consegue sair deles, você não consegue simplesmente dizer, não, é uma bobagem, é sonho. Não, fica te pegando. Volta, né? Volta e fica te questionando, né? Meio esfinge, assim. Então, é esse o ponto. Quando acontece isso, aí, claro, ou você fecha, né? Se você não tiver esse circuito de acolhimento, esse circuito de hospitalidade. O Ferenczi falava muito da hospitalidade, né, Thaís? Da criança bem acolhida, da adaptação da família, né? Tipo, ou você tem isso, né? Essa adaptação da família, a hospitalidade, o bom acolhimento, ou você tá fudido. Nesses textos finais do Ferenczi, me parece a sensação, né? É essa, assim, ou você tem uma hospitalidade acolhedora, simbolicamente acolhedora, tipo, te ajuda a falar, a vida não tem sentido não, mas ela é legal, tem carnaval, tem... A gente pode brincar que tem, de vez em quando. Isso, a gente pode brincar que tem. Então rola, então beleza, a vida é legal. Se não tiver isso, não vai.
Não. Pois é, mas eu acho que o que é interessante dessa discussão que você está fazendo sobre sublimação também, né? E eu acho que, claro, isso está no Ferenczi, sobretudo no processo analítico, mas eu acho que a sublimação abre isso para outras possibilidades. A sublimação tal qual, né? Você está discutindo no artigo, abre isso para outras possibilidades. Que é justamente, bom, tá bom, você pode estar embutido ali nesse ambiente de pouco acolhimento. A hospitalidade é uma palavra que a gente utiliza depois, mas ele fala, né, de acolhimento, de criança mal acolhida, etc. Mas você tem outras oportunidades, né, de reabrir esse processo, né? E essas outras oportunidades podem ser, né, tanto num processo analítico quanto ligado a essa dimensão sublimatória, né? E eu acho que essa dimensão sublimatória nesse sentido de permeabilidade em relação à alteridade, ela diz respeito, sim, claro, a escrever um livro, mas não só, né? Não é nesse sentido que a gente está dizendo, mas no sentido de poder compartilhar atividades criativas, né? E nesse sentido, como que a cultura, de uma maneira geral, pode entrar nessa dimensão de uma outra oportunidade, né? Talvez de poder elaborar, de poder reabrir esse processo, né? Não sei se vai ser elaborar, mas certamente reabrir esse enigma enquanto enigma, né? Perfeito. Exato. Seja para fechar, e aí eu estou pensando na religião, né, nisso que, né, nessas versões tradutivas que são mais inflexíveis, né, essas vias tradutivas da cultura, né, que são mais inflexíveis. Então, seu enigma já tem uma resposta pronta. Mas na instituição religiosa, né? Porque na religião como um todo abre um monte de enigma, né? Isso, na instituição religiosa, bem demarcada essa diferença, né? Tô pensando na igreja, né, bem, né, institucionalizada ali, que vai dizer claramente, seu enigma tem uma resposta. Homem, mulher, né? É assim, você tem que fazer assado, etc. Né? Mas na religião, abertura, né? Nas experiências religiosas, com o enigma, né, da alteridade mesmo, etc. Que o Lacan, por exemplo, chama de gozo místico, das experiências, né, de alguma forma, que ele usa o catolicismo, para falar mais assim, né? Exatamente. Tem super aberturas, né? Que você pode ter experiência assim, de retradução, de recolocação em jogo, né, disso que estava fechado, a partir de uma experiência religiosa, a partir de uma ida ao museu, ou a partir de um sonho. Então, esse... A partir do carnaval também. A partir do carnaval, claro. Você entende bem disso, né, Thaís? Você gosta. Você gosta. Então, assim, é isso. Ter uma experiência mística, ou uma experiência simbólica de reabertura, de, nossa, tem alguma coisa aqui, né? E, de novo, eu acho que conversa muito com experiências sensoriais, né? No limite da tradução. Né? No limite, assim, tipo, nossa, eu não sei traduzir o que eu estou sentindo, mas é muito importante essa alegria que está vindo, ou essa experiência sensorial, né, direto, que eu estou sentindo. Nesse sentido, no Ferenczi, por exemplo, né, na clínica e no diário clínico, eu estou falando muito do diário porque, né, a gente está terminando a leitura, uma leitura de 2 anos, assim, com um grupo e tal, a gente leu atentamente cada pontinho do diário, mas ele vai trazer, né, e claro, não só no diário, né, o que está no diário está de uma maneira mais, enfim, livre, né, mas isso foi desenvolvido, por exemplo, com a discussão dele sobre o relaxamento, sobre a neocatarse, que depois ele reformula, mas o fato é que tem alguma coisa de poder, você está falando, né, não sei, essa alegria, essa coisa, alguma coisa de poder experimentar ali na análise, né, reviver aquela experiência, né, então não é só poder falar sobre aquilo de alguma forma, nesse sentido, essa dimensão tradutiva que ele está trazendo no Ferenczi, ele inclui também a dimensão, no diário fica muito, muito evidente, assim, sensações que ele atravessava e que os pacientes traziam na clínica, vamos dizer assim, de tonteira, desmaio, tontura, desmaio, ruídos, e tudo isso, assim, como fazendo parte de poder relaxar e trazer à tona essa experiência ali, né? Tudo a ver. O sono, né? A letargia, assim, algumas experiências que a gente sente mesmo quando está com alguns pacientes, né? Às vezes o sono, às vezes uma alegria muito grande, às vezes, né? Excitações estranhas. Antipatia também. Antipatia, exatamente. Então, é importante, isso diz alguma coisa, né? Tipo, tem uma dimensão aí que a gente não consegue traduzir totalmente em palavra e que
faz parte, né, assim, da experiência analítica, disso que o Laplan está chamando de a transferência como uma reabertura da situação originária, né? A transferência reabre a situação originária quando essas coisas foram instaladas, foram implantadas lá no bebê, né? O primeiro artigo do livro vai focar bastante nessa discussão da transferência, né? Acho que é bem legal nesse sentido. Exato. O Pedro fez um apanhado super importante, assim, da inspiração, essa ideia da inspiração até a transferência, né? Reabertura da situação originária e a transcendência da transferência, enfim. A Carolina só citou aquela frase importante do Davi Copenau: os brancos não sonham tão longe como nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Ele fala, inclusive, que sonha com o seu próprio umbigo, né? Tem um momento, e ele vai... Eu acho bem interessante, né? Porque o umbigo do sonho com Freud é justamente esse ponto aí, o ponto que nos pega. Da alteridade, justamente. Da alteridade. Né? Pô, muito bom. Eu acho que tá excelente, Thaís. Assim, muito obrigado pelo comentário, pela presença. Espero que a gente possa repetir a experiência aqui no canal algumas vezes. Vamos propor novos temas. Eu propus um capítulo, agora você propõe um outro, tá bom, seu, e a gente discute junto. Tem umas coisas, porque o que eu publiquei mais recentemente já discuti, agora esse ano vão ter novas publicações, a gente faz. Acho que é interessante isso, né, Fábio? Também agradeço, enfim, os comentários. E é interessante quando você termina assim, falando, né, agora é sinal de que a gente fez um processo de reabertura. Exatamente. Tem uma tradução mútua aqui. É coletivo, a gente sabe que é coletivo, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal, quem estava aí assistindo. Deixa eu ver quem apareceu aqui. Antônio, Luína, Letícia, Brenda, Simone, Carolina. Valeu, obrigado demais. A gente se vê na próxima. Thaís, excelente ano, excelente carnaval para você. A gente vai se ver esse ano, né? No encontro do Grupo Brasileiro, né? Em breve. Espero te ver em breve, então. Valeu. Tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau.